Olá, pessoal! Vamos então à nossa aula 3, onde estaremos vendo os conceitos fundamentais da topografia. Bom, nós vamos estar aí aprofundando e conhecendo melhor as nossas formas de medições, onde nós temos as medidas que podem ser obtidas de formas diretas ou então indiretas. Vamos estar vendo os principais erros nas medições, né? Quais erros que a gente está sujeito a estar cometendo, né? Então, esse assunto aí, comecei a nossa disciplina falando, e agora sim vocês vão entender que realmente esses erros, eles aparecem e a gente está sujeito. Então, vamos ver como evitar também. E esses erros que podem ser grosseiros, sistemáticos, aleatórios, de colimação. Vamos aprofundar. Cuidados a evitar e, por fim, há uma introdução e relembrando para vocês a escala e a nossa precisão gráfica, né? Então, são dois importantes pontos que vão estar levando aí também ao longo do nosso conteúdo de topografia, onde a gente tem que seguir essas escalas corretamente para que a gente consiga transpassar todo o nosso levantamento topográfico para a nossa planta, o projeto final. Então, de nada adianta a gente fazer o nosso levantamento e chegar lá no papel e ele ser uma formiguinha. Então, nós não vamos conseguir visualizar como era aquela área, a região, o que a gente estava querendo levantar, os níveis de detalhamento. Então, tudo isso também depende da escala que nós vamos adotar conforme o nível de detalhamento do nosso projeto. Então, eu preciso conhecer exatamente aonde eu vou ter cada planta, cada árvore lá no meu terreno. Então, eu vou aumentar a minha escala. Ou não preciso ter um nível de precisão tão alto como a gente tem nos projetos de rodovia, de estradas, ferrovias. Então, o nível de precisão é menor, a gente tem uma extensa área. Então, tudo isso aí é a nossa escala que está junto aí na topografia. Então, nós temos as nossas medições que são realizadas em campo e a gente pode realizar de forma a obter o nosso dado, o nosso valor, diretamente, ou seja, eu vou lá em campo, meço e já vou ter o resultado, ou de forma indireta, que é através da nossa trigonometria, dos nossos ângulos, onde a gente tem dados, né, valores, e a gente precisa transformá-los para obter as medidas posteriormente. Então, nas medidas diretas, né, então, como eu disse, é o nosso valor real. Então, vocês podem aí ver a nossa trena, né? Então, a trena é o principal instrumento que a gente vai lá em campo, puxa ela e a gente já obtém o resultado diretamente. Então, esse processo de medição de forma direta, a gente vai obter de um alinhamento, de um local da nossa área. Então, a gente vê aqui na imagem as nossas balizas, né? Então, do ponto A para o ponto B, eu loco essas balizas que compõem, né, aí fazem parte da nossa medição, para quê? Para que a gente consiga alinhar esses pontos. E assim a gente puxa a trena. E aí obtém de forma direta. Então, nós temos essa medição direta, onde a gente já vai em campo e vai obter a medida, mas ela também está sujeita aos erros. Então, lembrem-se que eu falei, né, o erro está aí caminhando com a gente, vamos ter que sempre evitá-lo. E que forma, então, que a gente vai estar sujeito à ocorrência de erros na forma de medição direta? Então, a gente tem o erro do comprimento do diastímetro, né? Então, a gente vai estar puxando essa trena, que também é chamada aí de diastímetro, e ela vai estar aí com uma pequena falta, né, de precisão, uma diminuição no valor do que realmente é, e a gente precisa fazer essa correção. Ou nós vamos ter o erro de dilatação da trena. Então, como que é? Num dia muito quente, o que pode acontecer com a nossa trena? Ela vai aumentar o seu comprimento, ela dilatou, ela aumentou a sua extensão, e quando a gente vai pegar esses dados, nós vamos estar com esses dados errados, né? Eles estão falsos, eles não estão transpassando a realidade.
e nós temos, né, como fazer essa correção posterior. Então, caso, né, a gente tenha esse problema aí em dias, principalmente em dias muito quentes. Então, no exemplo, nós vamos estar vendo um cálculo, como que nós vamos fazer essa correção também, de acordo com essa temperatura aí que acaba mudando a extensão da minha trena. A falta de horizontalidade do diastímetro. Diastímetro, então, é a forma técnica aí da gente estar falando trena, tá? Então, esse erro, a gente vê na imagem, é o erro de horizontalidade da trena. Então, eu vou puxar minha trena e, na verdade, eu não deixei ela nivelada, não deixei ela no mesmo alinhamento. Acabei deslocando. Então, eu vou ter o quê? Uma inclinação. E essa trena, ela vai o quê? Tá fazendo uma medição de um valor errado, né? Um valor que não vai estar corretamente aí na horizontal. Depois, nós temos o erro de catenária, né? Então, esse erro de catenária é quando a gente puxa a trena e, na verdade, a gente vai ter um abaulamento dela. Grandes extensões, então imagina aí um terreno onde eu tenho que puxar a trena a 30 metros, né? Não dá, a gente vai ter esse problema desse abaulamento da trena. Então, uma forma da gente evitar esse erro é nós irmos dividindo, né, esse alinhamento em lances. Então, eu pego uma baliza a cada 5 metros, eu vou puxando a trena, e com isso a gente mantém essa horizontalidade aí da trena e evita que ela tenha essa alteração e tenhamos aí resultados errados. O desvio da vertical da baliza. Poxa, a baliza está ajudando a gente a fazer um levantamento em lances, a gente ter aí os valores mais precisos, mas também o que nós temos que ter cuidado? Deixá-la na vertical, né? Então, a gente viu também aí na nossa aula dos instrumentos topográficos, onde a gente tem que manter essa verticalidade. Senão, vamos estar, né, tendo medidas erradas. O erro de desvio lateral também do diastímetro, né? Então, esse desvio lateral da trena é quando nós vamos puxá-la e ela acaba se deslocando do local, né, da onde a gente está no alinhamento, e também nós vamos estar aí com valores errados. Erros por enganos. Então, os enganos, eles podem acontecer, né? A gente está fazendo a leitura na trena e acaba anotando errado, ou a gente achava que era 3 metros, na verdade é 4, então faltou aí uma conferência e você acabou se enganando aí na medição também. As medidas diretas, então nós estamos sujeitas a esses erros, e agora nós vamos então conhecer as medidas indiretas, né? Então, o que são aí medidas obtidas após os cálculos. Então, nós vamos em campo, fazemos o levantamento com os nossos instrumentos e obtemos ângulos e distâncias que não são aí as reais que a gente deseja, né? Aí, por exemplo, obter, e aí nós temos que fazer essa compensação através da trigonometria. Então, esse método de medidas indiretas, como a gente vê aí na imagem, ela é a taquiometria com plano horizontal ou vertical. Então, nós vamos locar aí a nossa mira e fazer essa leitura do ângulo, e com a vertical a gente consegue transpor e obter a horizontal, ou o contrário também. Obtemos a medida horizontal como um ângulo, depois a gente tem a medida vertical. Nas medidas indiretas, também temos os erros que podem ocorrer. Então, a gente vai ter aí os erros grosseiros, né? O que quer dizer esses erros grosseiros? Que são possíveis até de serem evitados, né? Então, o que seria? Enganos na medição, então a gente fez a leitura errada, trocou o número, uma leitura errada, então quando a gente estava fazendo a leitura na mira e nós vamos medir o valor, era 169, na verdade a gente pôs 196, então você se enganou ali com os números. Desatenção, então você está muito ocupado, está fazendo um levantamento muito grande e acaba se distraindo com alguma outra
alinhamento, né, ou alguma pessoa, algum carro que passa, então você tem esse problema, né, de também captar valores errados. Contagem dos lances, então conforme eu falei, quando a gente tem aí 30 metros, nós vamos dividir em vários lances e aí eu posso acabar contando errado, que foram 28 lances, na verdade era para ser 30. Então, é uma própria contagem. Então, percebam que esses erros grosseiros são mais humanos, né, devido à pessoa, claro que a gente está sujeito, mas a gente consegue evitar, né, tendo aí uma boa atenção. Os nossos erros sistemáticos, então, eles são aqueles que nós temos uma causa conhecida, né, então eles podem também ser evitados, sendo eles temperatura, né, aí a mudança, então dias muito quentes, pressão na medição, então se a gente está puxando muito a trena, está fazendo aí muita alteração, dilatação da trena também, a força, né, então se a gente puxa muito vai diminuir o tamanho, e erro também na graduação, então se meu instrumento está aí errado. Já os erros acidentais são aqueles que podem ser aí peculiares ou então também de precisão. Então, nos erros peculiares, nós vamos ter problemas com inclinação da baliza, também errada, a pontaria horizontal, que também não está correta, né? Não está ali na sua direção onde a gente deveria estar mirando, e a precisão, que está mais ligada, então, à nossa repetibilidade. Tanto está ali na acurácia, né, porque a gente vai estar acurando, obtendo esses dados. Então, esse grau de aderência que engloba aí a acurácia, ele está aí relacionado ao nosso valor verdadeiro. Esses erros aí, então, de precisão e acurácia, a gente pode ver melhor na figura, onde nós temos aí um alvo, pode ser aí também, conforme o exemplo, de um jogador de futebol, onde ele vai estar mirando a sua bola no gol. Ele, no primeiro círculo, nós vamos ter que ele está preciso e não acurado. O que quer dizer? Ele está sempre acertando no mesmo local, sempre na trave, mas ele não está sendo acurado, né, acertando aí no gol. Ou ele pode ser preciso e acurado, ele sempre vai estar acertando o gol, então aí no centro a gente tem essa imagem, e ele é muito preciso porque ele está sempre acertando no mesmo local, então ele é preciso e acurado. Ou a gente pode ter o erro não preciso e não acurado, quer dizer, ele não está nem acertando o mesmo local, e também nem o local correto, né? Então, a gente vê aí na imagem que são os pontos isolados. É um bom exemplo aí para que a gente possa entender entre os erros acidentais, de precisão e aí acurácia. Além disso, nós estamos sujeitos ao erro de colimação, onde este erro está mais ligado, então, ao eixo do instrumento do teodolito, por exemplo, onde a gente vai ter uma mudança nesse eixo, conforme a nossa superfície de referência também da Terra. E aí nós temos que levar em consideração qual é esse erro que o meu instrumento vai estar sujeito aí à ocorrência. Então, são bastante erros e nós temos que tomar bastante cuidado para evitar que o quê? Que aconteça o principal, a gente perca todo o nosso levantamento topográfico. Então, foram tantos erros, tantas repetições, que a gente não consegue mais enquadrar o nosso levantamento. Então, a gente tem o quê? Uma margem que nós podemos adotar, né, e considerar. E se não for atingida, a gente vai ter que repetir esse levantamento. Nós vamos estar vendo mais a fundo essa margem, conforme a NBR nos traz, nos levantamentos topográficos, né, nas nossas práticas aí, os exercícios. Então, nós vamos ter aí que evitar os métodos nos instrumentos, né? Então, o teodolito, o grau de precisão e os métodos empregados para que a gente evite aí o erro. Com relação, então, aos nossos exemplos de escala e precisão gráfica, estaremos vendo adiante.
Então, nós temos aí no exemplo 1, em relação às distâncias. Quando a gente pega a trena, e essa trena, ela deveria ter uma medida nominal de 20 metros, e na verdade nós verificamos que ela tem somente 19,97 metros. Então, como nós vamos fazer a correção para que a gente tenha o valor real da medida que nós obtemos em campo? Então, nós temos como fazer essa correção, adotando então a equação da correção da medida da minha trena, porque ela teve essa variação. Então, a gente vê aqui no exemplo da linha 1, nós tínhamos a distância medida igual a 32,42 metros. E para então a gente encontrar essa distância corrigida, nós vamos multiplicar então pela trena, que na verdade ela tem só 19,97 metros, e dividir pelo valor que a gente esperava que ela tivesse, que era a medida de 20 metros. Então, fazendo a multiplicação, na correção, nós vamos ter aí a resultante de 32,37 metros. Na linha 2, a mesma coisa. Então, a gente tinha da linha 2, 3, quando puxamos a trena, esperávamos ter aí uma medição de 129,33 metros. Na verdade, a nossa trena, ela tinha 19,97 e esperávamos que ela tivesse os 20 metros. Então, com isso, a gente chega no resultado de 129,13 metros. Para as demais linhas, então, a gente vai fazer o mesmo procedimento. A distância obtida em campo, 91,04, vezes 19,97, dividido pelos 20 metros que esperávamos que a trena tivesse. Então, nosso resultado, 90,90 metros. Se vocês repararem aqui nos nossos resultados, nossos valores estão o quê? Diminuindo. Então, na verdade, a minha distância corrigida, ela ficou um pouco menor, porque a gente achava que a trena ela tinha 20 metros, né, que era o valor real dela, que na verdade, por algum motivo de encurtamento, de alguma falha no processo, ela só apresentou 19,97 metros. Então, todos os valores a gente vai verificar para as linhas 4 e 5 a mesma coisa, redução então para 76,59 metros, e na linha 5, 6 eu tinha medido 38,10 metros e agora, na verdade, nós temos aí 38,04 metros. Então, exemplo 1, nós fazemos aí a correção da trena quando a sua medida não representa a realidade. Então, vamos lá, para o exemplo, vamos verificar agora o nosso exemplo 2. Então, nós temos uma trena com 10 metros de comprimento e ela foi aferida a uma temperatura de 20 graus. Eu quero saber qual é o seu novo comprimento quando essa trena ela vai ser utilizada agora a 30 graus. Por quê? O meu material ele está sujeito a uma dilatação conforme a temperatura. Como ela foi aferida a 20 graus, nós vamos ter essa variação no seu comprimento. E a gente faz essa correção para encontrar o seu valor real ali em campo quando utilizada a 30 graus. Então, adotando o coeficiente de dilatação do aço, que é igual a 12 vezes 10 elevado a menos 6 por grau, então nós vamos substituir isso na equação para encontrar qual vai ser essa correção. Então, a correção vai ser L, 10 metros, vezes o nosso coeficiente de dilatação, 12 vezes 10 elevado a menos 6, e essa variação de temperatura. Então, a gente tinha 30 graus em campo, mas ela foi aferida aí, então, a 20 graus. Multiplicando, nós chegamos no resultado de 0,0012 metros. Então, a minha trena, na verdade, ela vai ter aí 10 metros mais a correção devido aí ao coeficiente de dilatação, e ela vai ter aí um aumento para 10 metros, 0,0012 metros, que nós devemos aí considerar. No exemplo 3,
nós vamos estar vendo aí a relação das escalas. Então, quando a gente tem a distância medida em campo igual a 453,279 metros, e nós queremos desenhar esse comprimento no papel, passar essa medição numa escala de 1 para 2.000. Então, qual seria esse comprimento que nós vamos representar do campo, né, do nosso terreno, no papel, o nosso desenho do nosso projeto do levantamento topográfico. Então, nós temos que a escala de 1 para 2.000 está para minha distância I, dividida, então, aí pelo comprimento levantado em campo de 453,279 metros. Então, o nosso I vai ser 453,279 dividido por 2.000. Então, nós chegamos em 0,227 metros, ou então, convertendo aí para centímetros, né, que fica mais fácil para que a gente consiga visualizar como nós vamos desenhar, né, isso no papel, vezes 100, então, porque 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, nós vamos desenhar isso, na verdade, no papel, 22,70 centímetros. Quando adotamos, né, a escala de 1 para 2.000. No exemplo 4, nós vamos verificar a precisão gráfica e o erro de grafismo que é aceitável quando nós temos a adoção dessas escalas. Então, muito importante aí também nos nossos projetos, dos nossos levantamentos topográficos, onde a gente adota largas escalas, né, dependendo aí da necessidade, do tamanho do nosso levantamento topográfico. Então, a gente tem que adotar ou escalas muito maiores, e com isso nós temos que ter a noção de qual vai ser esse erro, né, essa precisão aí que a gente pode adotar. Então, pessoal, vamos aí à escala de 1 para 500, onde nós vamos encontrar o erro de graficismo quando adotado aí a escala de 1 para 500, ou também chamado erro de grafismo, erro gráfico, mesma coisa. Então, para isso, o erro vai ser igual a 0,0002 vezes 500. Então, eu posso cometer aí ter uma variação no meu desenho de 0,10 metros, ou isso multiplicado por 100 daria aí 10 centímetros. Quando nós adotarmos a escala de 1 para 1.000, então nós vamos ter esse erro equivalente a 0,0002 vezes 1.000. Então, nós vamos chegar aí no valor de 0,20 metros ou 20 centímetros. Para a escala de 1 para 2.000, teremos aí, então, o erro equivalente a 0,0002 vezes 2.000, que é igual a 0,40 ou 40 centímetros. Então, percebam que conforme a nossa escala vai aí aumentando, né, a gente vai tendo um aumento, né, tendo que fazer com que meu desenho ele seja aí reduzido para a escala maior. Então, nós temos também um aumento nesse erro, porque o comprimento, a extensão do meu levantamento, ele se torna muito grande, então eu tenho essa margem maior. Bom, pessoal, espero aí que vocês tenham entendido um pouquinho do que são os conceitos básicos de topografia e os nossos exemplos de cálculo. Até a próxima aula!